Muito bom, voltamos com os vídeos da série do portfólio, que a gente está construindo um site para portfólio do desenvolvedor utilizando HTML, CSS e JavaScript. Nesse vídeo a gente vai construir um formulário de contato, onde a pessoa pode, através da página do desenvolvedor, entrar em contato, mandando uma mensagem diretamente para o dono do site. Esse formulário então vai ser construído aí usando elementos essenciais do HTML, que são elementos de inputs de texto. A proposta então, nosso protótipo que a gente tem no Figma, é que seja um formulário parecido com esse. A gente vai ter então uma ilustração, um título em cima e os componentes embaixo. A separação projetada aqui é que toda essa seção dentro do site vai ter a classe seção contato, então vai ter essa cor de fundo. Depois a gente tem o formulário de contato em si, que vai ser envolvido num wrapper, para posicionar ele dentro da tela. Depois a gente vai separar o nosso wrapper em duas partes, a parte da esquerda, que vai ser a imagem, e a parte da direita, que vai ter o formulário. Aqui a gente tem o formulário, o título ali é só um H1, e aqui a gente tem então o formulário HTML, e os inputs a gente vai agrupar o input de texto em si e o label dentro de um input group, para fazer essa transição, fazer esse vínculo aí do label com o input. Esses dois primeiros inputs aqui são inputs do tipo texto, e esse input da mensagem aqui é um text area que permite que a pessoa consiga digitar mais de uma linha dentro desse input. Depois um botão em enviar. Então vamos para o código para a gente fazer a criação dessa estrutura desse HTML, hoje utilizando aí HTML e CSS. Então voltando aqui para o nosso código, a gente tinha finalizado essa seção dos projetos. Então vou iniciar uma nova seção e essa seção vai ter a classe seção contato, que é essa seção aqui. Dentro da seção contato a gente vai ter uma div, que vai ser o contato wrapper. Então contato wrapper. Dentro dessa div a gente tem duas partes, ou duas divs, uma que vai ser o contato left, outra que vai ser o contato right. Então a gente vai ter o contato left e contato right. Essa div aqui, inicialmente ela não vai ter nada, o conteúdo dela a gente vai colocar utilizando o CSS, porque é uma imagem apenas ilustrativa. Próximo passo aqui, vamos colocar dentro do contato right um H1, contexto contato, seguido de um formulário. Por enquanto ainda não tenho nenhuma ação relacionada a esse formulário. Dentro desse formulário, então, nós vamos ter 3 input groups. Já vamos pensar melhor a estrutura, que é a seguinte. São 3 input groups. Dentro de cada input group eu tenho um input e um label, cada um com a sua classe específica. Então vamos fazer aqui essa construção. Então eu tenho a classe input group. Dentro dela eu tenho um input com a classe field, seguido de um label com a classe field label. E isso eu tenho 3 vezes. Só que eu quero repetir toda essa estrutura 3 vezes. Então tenho meus 3 campos aqui. A única diferença é que no último campo não vai ser um input, e sim um text area, mas também vai ter, dá uma limpada aqui por enquanto, também vai ter a classe field, também vai ser um field. Beleza, completando aqui os conteúdos, o primeiro campo é o campo do nome, o segundo campo é o campo do e-mail, e o terceiro campo é o campo da mensagem. E aí eu acabo de perceber que eu digitei label errado e ficou errado para todo mundo. Então no VS Code, apertando Ctrl D, ele vai selecionando as próximas ocorrências. E a gente pode corrigir. Além disso, a gente precisa vincular esse label com esse input. E a gente faz isso colocando um ID no input. O ID desse input vai ser nome. E esse label vai ser para
campo nome. Mesma coisa para os outros. Aqui vai ser o ID e-mail e esse label vai ser para o campo e-mail. Esse elemento vai ter o ID mensagem e esse label vai ser para o campo de mensagem. Dessa forma, aqui no nosso site, a gente tem o nosso formulário, né, com os campos, e clicando no rótulo, né, a gente tem uma maneira de acessar o próprio campo, né. Uma questão aí de acessibilidade e também de semântica, né, porque aí fica claro que esse rótulo representa uma descrição desse campo de texto. Bom, vamos começar então a formatação. Faltou o botão. Então, para finalizar, a gente tem um button que tem um type submit e o texto aqui é enviar. E acho que é isso. Vou começar então a formatação do nosso CSS aqui no final. Vamos começar pela seção de contatos. Definindo altura e largura. A largura vai ser 100% e a altura vai ser o tamanho da viewport, portanto sem VH. E a cor de fundo dele é um cinza, cinzinha bem escuro. Isso aqui. Então, a nossa seção ela tem o tamanho da janela, né? Tem o tamanho aqui da janela e tem essa cor de fundo. Acho que pode ser um pouco mais claro. Ops. 27. Vamos centralizar aquele conteúdo, todo o conteúdo no centro. Então vou usar aqui um display flex, alinhar no centro e justificar os conteúdos no centro, né? Então é isso, já joga o meu formulário para o centro. Agora vamos formatar o contact wrapper, definir um tamanho para ele. Contato wrapper. Ele vai ter de largura 60% da minha página, então não quero que ele fique ocupando a página inteira. E vai ter um display flex para a gente colocar um elemento do lado do outro. Lá tanto o direito quanto a esquerda vai ficar um do lado do outro. E aí vamos colocar a minha imagem de lado. Contact left. Ela vai ocupar 35%. Ela vai ocupar 35% do tamanho do meu formulário. Seria mais ou menos um terço, né? Um terço daquela caixa vai ser a imagem. E vamos colocar aqui um background carregado a partir da URL que está em imagens/contato.jpg. Aí dessa forma a gente tem a nossa imagem aqui, só que ela está gigantesca, né? Então a gente precisa definir o tamanho dessa imagem. Então nosso background size vai ser cover. Então essa imagem ela vai cobrir a nossa div, né? Vai ser utilizada para cobrir e vai ficar limitada aqui na largura. Bom, vamos definir uma altura para esse wrapper, porque ele está muito pequeno. Altura 30. Ok, parece bom. Essa imagem está bastante forte, né? Então seria bom a gente aplicar uma sombra, né? Um degradê. Então aqui no protótipo é a mesma imagem, mas ela tem uma opacidade, né? Que vai diminuindo conforme a imagem vai abaixando. Então isso a gente pode fazer aqui no CSS, adicionando aqui algumas propriedades nesse background. Então o primeiro atributo aqui vai ser um linear gradiente. E esse linear gradiente vai de uma cor específica, então vai de uma cor até outra, né? Então ele recebe duas cores. A primeira cor aqui vai ser um RGBA, vai ser um cinza, com opacidade de 60%. E a segunda cor vai ser um cinza mais claro,
porém com uma opacidade de 90%. Então, só organizando aqui, nosso background composto por uma cor linear, um gradiente linear, uma cor que vai de cinza, né? Vai mudando os tons de cinza, e uma imagem por cima que vai cobrir essa cor de fundo. Então, dessa forma, a gente tem esse efeito, né? De um gradiente, de um cinza mais claro para um cinza mais escuro, e a imagem cobrindo. Agora, vamos para essa parte aqui da direita, que é o meu contato right. Bom, a largura dele vai ocupar os outros 65% que restam. Ele vai ter uma cor de fundo que vai ser um cinza quase branco, e a gente vai afastar um pouco os elementos dessa margem, adicionando um pad. 3 em cima e 10 nas outras laterais. Então, em cima são 3, nas laterais 10. A gente pode dar uma profundidade nesse elemento aqui. Acho que ficou muito aqui. Vamos de 1 e 7. Exagerei. Menos ainda. 5. Aqui é mais no olho, né? 3. Nossa. Bom, depois a gente pode arrumar quando a gente tiver os nossos elementos já formatados aqui dentro. A gente pode adicionar uma profundidade nessa caixa aqui, né? Ela está muito flat, muito chapada. Só adicionar uma sombra, né, para a gente ter essa profundidade. Então, no meu contato wrapper, eu vou ter um box shadow, que vai ser 0 no X, 2 rain, 5 rain e RGBA vai ser um preto com uma opacidade de 0,5. Então a gente tem umas... acho que tá muito... parece muito esfumaçado ainda. Aqui hoje eu tô errando bastante nos valores. Agora acho que melhorou. Tem uma sombra que dá uma espécie de uma elevada no elemento, né? Como se estivesse sobre esse fundo. Agora vamos então para o nosso título. Dentro da seção contato, então dentro da seção contato tem um H1. Esse H1 ele vai ter primeiro a fonte family, vai ser a nossa variável, essa é a fonte primária. A cor vai ser esse cinza. Font size 2, 3. Só ver. E peso mais suave. Isso. Aí ele vai ter uma largura aqui de 100%. Alinhar o texto no centro. Beleza. Acho que é isso, né? O nosso título. Vamos agora para o nosso formulário. Na seção contato, o formulário vai ter uma largura de 100% e vai ser display flex. Só que aí quando eu coloco display flex, por padrão o alinhamento dele é linha, né? Ele coloca cada um dos elementos um do lado do outro. Então tem que mudar essa direção, né? Esse flex direction para column. E aí ele coloca um embaixo do outro. E já está ocupando aqui 100% com o padding que a gente tinha marcado aqui. Que a gente pode até aumentar agora que a gente já sabe o tamanho dos elementos. Mas vamos seguir, depois a gente faz esse ajuste. E vamos centralizar, né, esses elementos aqui. E vamos alinhar esses elementos ao centro aqui. Center. Então já ficou centralizado. Vamos formatar agora os campos de texto, que são os nossos fields. Todo elemento que tem a classe field. Então o field ele vai ter um background transparente. Vou tirar aquele branco dele. Vou tirar a borda. E ele vai ter uma largura fixa. Uma largura de 35 caracteres.
Então os meus fields estão aqui, ó. Ficou muito grande, né? Parece melhor. Vamos aumentar aqui a fonte desse campo. Font size 1,5. Já vamos colocar a fonte que vai ser essa minha fonte secundária. Então, quando a pessoa preencher aqui, tudo bem. Vamos sinalizar onde esse campo está, colocando uma borda inferior. Esse é um border bottom, vai ser bem pequenininha, ou melhor, vamos colocar em pixels. 1 pixel cinza, e não é uma borda sólida, é uma borda pontilhada. Então, uma borda de 1 pixel pontilhada nessa cor. Então tá aí. A gente pode aumentar, né? Acho que foi pouco. Agora sim. Vamos definir a altura desse campo, para que todos tenham a mesma altura. Vamos remover essa marcação aqui quando ele está selecionado. Então aqui é o outline. Vamos colocar nenhum. Então a gente tira esse outline dos elementos. Beleza. Vamos posicionar os rótulos aqui dentro, né? Então esses são os fields. Agora o field label. Para ele funcionar, ele tem que ter uma posição absoluta e o pai dele precisa ter uma posição relativa. O pai dele é o field group. Field group. Posição relativa e ele tem uma posição absoluta. E eu quero que o left dele ele fique. Então ele está lá depois do input, eu quero jogar ele para o começo do input. Foi embora, né? Foi muito embora. Porque esse relative não funcionou. Porque o nome aqui correto é input group. Input group. Não sei nem se foi um bom nome, mas é o nome correto. Então, ele tem que ser relativo para que o elemento se mantenha aqui dentro. Né? Então, agora a gente tem o nome, e-mail e a mensagem aqui dentro. Então vamos formatar a fonte desse label agora. O font family vai ser a nossa fonte secundária. Vamos fazer um text transform para ficar todas as letras maiúsculas. Vamos espaçar um pouco os campos aqui. Uma margem superior de 2 e 0 nos outros. Superior e inferior 2. A gente já tem os nossos campos, agora esse rótulo ele precisa ficar inicialmente dentro da caixa de texto, e aí quando essa caixa de texto receber o focus ele sobe, né? Então nós vamos baixar esse rótulo um pouco no label, top, vamos tentar com 1, 2, isso. Então tá aí o texto aqui dentro e a gente vai deixar a fonte um pouco maior, 1.2. Font size, 1.2. Então tá aqui como se fosse um placeholder da caixa de texto, né? Da mensagem aqui também. Quando a pessoa clicar ou quando esse campo receber o foco, então esse tem que fazer uma transformação, né, desse elemento para voltar para o padrão normal. Então, field focus, meu label, ou melhor, não todos os labels, né, mas só o label que está a seguir dele. Então, quando qualquer field receber um foco, o label que está depois dele volta a ter um top de 0. Então, beleza. A gente volta a nossa font size para 1. E a gente pode colocar aqui uma transição
todas as propriedades no tempo de 0.3. Aqui falta um S. 0.3 segundos. Agora sim. Então a gente tem a nossa animação aqui. Aqui no text area a gente pode dar um padding, né, nele. Então, field input group text area padding top 0.5 melhor, porque eu começo a escrever um pouco mais afastado aqui do label, né? Além disso, a gente pode sinalizar aqui no próprio campo que ele está selecionado, né? Então, meu field, vamos configurar esse focus aqui. Se meu field recebeu foco, meu border bottom passa a ser sólido. Ficou pesado, né? Sólido 1 pixel. Melhor. Além disso, um text area, né? Ele permite que você redimensione, né, essa caixa de texto para ter o tamanho que você quiser na hora de digitar, né? Então isso aqui atrapalha um pouco o nosso layout. A gente pode limitar o tamanho que essa caixa vai crescer. Então vamos limitar aqui. Nosso text area vai ter no máximo 30. E na altura máxima 5 linhas. Então a pessoa pode até aumentar aqui, mas não pode sair da caixa. A altura aqui a gente pode limitar ainda mais. A largura também. Então a largura pode ser 25 e a altura 3. Então a gente consegue esse ajuste aí dentro dos limites sem quebrar o layout. Agora vamos para o botão. Ele não tem nenhuma classe. Vamos colocar uma classe nele. btn submit. Então o nosso btn submit. Chegou a hora do cachorro começar a latir. Ele vai ter primeiro todas as letras maiúsculas. Ele já fez um botão, né? Vamos ver aqui uma coisa. Esse botão aqui, ele vai ter o mesmo estilo desse botão aqui, né? Nosso Saiba Mais. Então a gente pode aproveitar aquela classe para não ter que ficar fazendo 20 vezes a mesma coisa. Então vamos procurar aqui o nosso botão, card info button. Ele tem uma largura específica, tem um background, fonte, certo. Vou criar aqui uma classe btn. E essas configurações padrões de estilo, vou deixar na classe btn. E só essa coisa específica, que é desse botão, desse card, que ele vai ter esse tamanho específico, eu vou deixar nesse seletor. Aí o nosso botão ele vai parar de funcionar. Então aqui, ó, nosso Saiba Mais perdeu essa configuração. Então a gente volta no nosso HTML, na seção de projetos, deixa eu aumentar aqui, e nesse botão a gente adiciona a classe btn nos 3 botões. 1, 2 e 3. E agora, para formatar esse nosso botão de submit, ele vai ter a classe btn
E se eu quiser uma formatação específica para ele, que talvez eu queira, eu formato também essa outra classe btn submit. Dessa forma a gente não precisa ficar reescrevendo. Se houver alguma mudança no layout desses botões, eu faço em um lugar só. Então tá aqui o meu estilo, só preciso definir qual é o tamanho dele. Então o tamanho dele, o tamanho desse meu botão, ele vai ter uma largura de 100% do formulário. E aqui é traço. Agora ele tem uma largura de 100% e uma altura de 1,5 ou de 2. Então tá aí o meu botão enviar, que acabou enviando sem querer. Só vou aumentar a fonte desse botão e deixar os textos maiúsculos. Beleza. Talvez uma margem superior para afastar um pouco ele. Beleza, e aí a gente finaliza então o design desse formulário. Então no próximo vídeo a gente vai fazer o próximo formulário, que aí já vai ter mais interações com o JavaScript para fazer o cálculo automaticamente aí do orçamento solicitado pelo usuário. A gente se vê lá. Muito obrigado. Valeu.